E presta muita atenção, se você estiver começando agora a consertar celular, você tem que tomar muito cuidado e tentar evitar ao máximo esses 5 erros que eu vou te falar agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje eu resolvi trazer para vocês os 5 erros mais cometidos por iniciantes no conserto do celular. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, sem dúvida nenhuma, o momento em que a gente mais comete erro é quando a gente está começando a consertar celular. Isso porque normalmente a gente ainda não tem experiência e a gente não tem a malícia da profissão. Tem muita coisa que você só consegue aprender na prática e no dia a dia. Não tem como você aprender que muitas vezes você não pode descer uma tela assim, porque se você descer assim, ó, você quebra a parte de cima. E como que você aprende isso? Você aprende isso da pior forma, quebrando uma tela aqui na bancada. Então hoje eu vou te falar quais são os 5 erros mais cometidos por iniciantes no conserto de celular. E eu tenho certeza que se você evitar esses 5 erros, você também vai evitar muito prejuízo e vai aprender muito mais rápido. Primeiro erro, trabalhar com ferramentas de metal em locais errados. Pessoal, eu sei que existe um mito muito grande falando que a gente não pode usar uma ferramenta de metal no conserto de celular. No entanto, isso não passa de um mito. Você pode sim usar ferramentas de metal, desde que você saiba como usar e onde usar corretamente. Eu vejo que tem muito iniciante que acaba de começar e vai pegando a ferramenta de metal para desconectar todos os flex da placa. Pessoal, a ferramenta de metal ela é extremamente importante na nossa bancada. No entanto, se a gente não souber como usar do jeito certo, ela pode e vai dar bastante prejuízo para a gente. Então é importante que você entenda que você nunca deve trabalhar com ferramenta de metal em local que acumule energia. Como assim? Vamos supor que você precisa retirar uma tampinha de plástico ali, ó. Se você precisa retirar alguma coisa que seja de plástico, você pode sim usar uma ferramenta de metal. Entretanto, se você precisa desconectar um flex da placa, ou se muitas vezes você precisa passar para estar tirando alguma coisa que tenha contato com a placa, você não deve e não pode utilizar uma ferramenta de metal. Por quê? Porque a ferramenta de metal conduz eletricidade. E vamos supor ó, que aqui eu tenho 2 componentes. Esse componente ele está em uma trilha completamente diferente desse outro componente. E vamos supor que eu passo a minha ferramenta aqui, ó. Nesse momento eu acabei de juntar essas 2 trilhas. Isso daqui é um curto-circuito. E dependendo de qual seja a tensão de cada uma dessas trilhas, eu posso sim danificar o celular do meu cliente. Então é extremamente importante que você preste atenção nos detalhes. Você pode trabalhar com ferramentas de metal, mas você não pode trabalhar em contato com a placa, tá ok? Bom, dito isso, vamos passar para o segundo erro, que é trabalhar com a placa energizada. Pessoal, eu vejo muito iniciante trabalhando com a placa energizada. E vocês têm que entender que a gente não trabalha com a placa energizada a menos que seja para fazer uma medição. Como assim? Pessoal, ó, toda vez que a gente pega uma placa e ela está com a bateria conectada, essa placa está energizada, tá ok? O que significa que existe uma tensão que já está fluindo por essa placa, antes mesmo que você pressione o botão Power aqui. E se você vem trabalhar aqui e vem tocando toda essa placa, significa que você tem sim a chance de acabar fechando um curto ou acabar gerando um defeito nessa placa. Então a gente nunca trabalha com a placa energizada. A primeira coisa que a gente faz é vir aqui e desconectar a bateria. Desconectei a bateria, a segunda coisa que a gente faz é vir aqui no botão Power do aparelho e pressionar contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E por quê? Porque quando você desconecta a bateria, você cortou a alimentação da placa. Agora você não está fornecendo mais energia. Entretanto, a energia que já estava aqui, ela continua nessa placa. E se você não descarregar a placa, quando você vier mexer, você pode sim descarregar a sua energia ou acabar fechando algum curto na placa. Então é importante que além de desconectar a bateria, você venha aqui e descarregue a placa. Ah, Renan, mas eu preciso medir uma tensão dessa placa. Eu preciso saber se aqui em cima está chegando 1.8 volts. Nesse caso sim, você vai colocar a sua bateria e aí sim você vem medir. No entanto, é importante você lembrar que antes de você vir mexer na placa, você tem sim que usar a sua luva antiestática, tá ok? Tem que usar uma proteção para que você não danifique essa placa. Bom, dito isso agora, vamos estar passando para o nosso terceiro erro. E o nosso terceiro erro, pessoal, é exatamente uma coisa que eu acabei de falar, que é não utilizar proteção antiestática.
Pessoal, muita gente acha que porque a gente não vê a eletricidade estática, ela não existe. Mas a realidade é que ela existe sim e que ela pode sim danificar muito o aparelho. Todo dia eu vejo que muita gente começa a trabalhar no ramo de conserto do celular e acaba matando placa ou muitas vezes acaba danificando algumas placas simplesmente porque não usa proteção antiestática. Renan, o que é proteção antiestática? Pessoal, proteção antiestática é um equipamento que protege o aparelho da nossa energia, ou seja, para a gente não descarregar a energia que a gente tem no nosso corpo no celular do cliente. Renan, e qual tipo de proteção eu devo usar? Pessoal, hoje em dia eu recomendo pelo menos duas, que é a manta antiestática e a luva antiestática. No entanto, aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu explico passo a passo qual proteção você deve usar. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para que você assista depois desse vídeo aqui, tá ok? Mas bom, dito isso, é extremamente importante que você entenda que não é recomendado trabalhar sem proteção antiestática. Pessoal, quando a gente está começando, é o momento em que a gente menos pode perder dinheiro. E muitas vezes, se você não usa uma proteção antiestática, o simples fato de você pegar na placa do cliente, você pode danificar, você pode matar essa placa, você pode muitas vezes pegar o aparelho do cliente e devolver sem funcionar a câmera. Ah, Renan, mas eu não mexi na câmera. Não, você não mexeu, mas você trabalhou no aparelho sem usar proteção e a sua energia foi descarregada justamente no setor da câmera. Agora essa câmera não funciona. Ah, Renan, mas eu não tenho nada a ver com isso. Sim, você tem. Isso é responsabilidade sua. Você deveria ter usado proteção. E se você não usou, você tem sim que cobrir esse prejuízo. Ou seja, você acabou de ter um prejuízo por conta de um descuido. Então, é extremamente importante. Não esqueça dessa parte. Bom, dito isso, vamos passar para o nosso quarto erro, que é não fazer a limpeza. Pessoal, isso daqui não é só iniciante. Muito técnico profissional acaba cometendo esse erro, que é não fazer a limpeza. O cara vai lá, pega a placa do cliente e vem aqui e passa um monte de pasta. Mas passa com gosto mesmo. Passa aqui, vem lá e faz o reparo. Depois que ele terminou de fazer o reparo, ele pega, fecha o aparelho e entrega para o cliente. Aí vai lá outro técnico abrir e vê toda aquela sujeira. Pessoal, hoje em dia a gente tem que entender uma coisa. Existem muitas pastas, deixa eu pegar aqui. Existem muitas pastas no mercado que elas são condutoras. O que é condutora? É uma pasta que conduz eletricidade, o que significa que se você não remover essa pasta da placa, ela vai fechar curto. Então muitas vezes o técnico ele entregou hoje o aparelho para o cliente e está funcionando. Passa 2, 3 dias, o aparelho morre. Por quê? Porque essa pasta está aqui dentro, ela começou a conduzir e no momento em que ela conduziu, ela fechou curto. Então, é importante que a gente entenda que a limpeza ela é essencial para o nosso serviço. Ah, Renan, mas eu peguei um fluxo que ele é um fluxo no clean. Pessoal, para quem não sabe, um fluxo no clean, ele é um fluxo que ele não precisa limpar, tá ok? No entanto, ainda que seja um fluxo no clean, é recomendado que você limpe. Por quê? Porque se outro técnico pega a placa do cliente e abre o aparelho, ele vai ver que aquela placa está imunda, está muito suja. E na visão dele, o seu serviço não tem qualidade. Pode ser que ele passe para o cliente que você deixou a placa suja e que por isso gerou um defeito. Afinal, você sabe que aquele fluxo é um fluxo no clean, mas o técnico que pegou o reparo depois, ele não sabe que é um fluxo no clean. Então ele pode sim achar que o defeito foi causado pela pasta que você deixou. Então, todo reparo, pessoal, que a gente faz, independente se é iniciante, se é intermediário ou se é avançado, ele deve ser feito a limpeza, antes e depois do reparo. Ah, Renan, mas por que antes do reparo? Pessoal, eu já peguei muito aparelho que era oxidação em um determinado setor. Por exemplo, o aparelho, ele não funcionava o chip aqui, Eu fiz a limpeza, o chip voltou a funcionar. Por quê? Porque era a oxidação fechando o curto aqui. Uma vez que eu limpei, saiu a oxidação e o aparelho voltou a funcionar. Então, a gente tem que fazer a limpeza antes e depois do serviço. Não é só depois, antes também é importante, tá ok? Bom, agora a gente vai passar para o nosso quinto e último erro, que também é muito cometido. E esse erro é não passar os riscos necessários. Pessoal, muito iniciante quando está começando, inclusive eu, quando comecei, eu tinha muita vergonha de passar os riscos necessários para o cliente. Por exemplo, muitas vezes, para trocar aqui o conector de carga do aparelho, você tem que tirar a tela dele. Ou muitas vezes, para você trocar o conector, você tem que tirar a tampa, mas a tampa ela está levemente descascada, ou ela está trincada, e quando você for tirar, ela vai terminar de quebrar. No entanto, a gente sente uma vergonha, ou muitas vezes um medo, de acabar cobrando do cliente a mais por essa tela ou por essa tampa. Pessoal, é extremamente importante que a gente entenda que isso daqui é um risco do reparo. Muitas vezes, chega um pintor, chega um eletricista, ou chega alguém na sua casa que vai fazer um serviço. Vamos supor que hoje chegou um encanador. E para que esse encanador resolva esse defeito do cano que está aqui, ele vai ter que quebrar a sua parede. Depois, ele não vai cobrir essa parede, ele não vai rebocar aqui, ele vai deixar o buraco ali e o buraco é problema seu. O buraco na parede, muitas vezes, é a nossa tela.
Ou seja, a tela do cliente ela é o buraco. A gente vai ter que arriscar tirar aquela tela. Por quê? Porque senão a gente não tem como fazer o reparo. No entanto, isso não significa que a gente tenha que cobrir o risco. E por quê? Porque isso faz parte do reparo. Então, a gente tem sim que passar o risco para o cliente. Ah, Renan, mas o cliente não aceitou o risco. Pessoal, isso já não é tanto problema da gente. Por quê? Porque se a gente assumir o risco toda vez, a gente vai perder 100, vai perder 200, vai perder 300, vai perder 500 e daqui a pouco a gente está fechando a porta. Então, é importante que você entenda que todo o risco necessário deve ser passado para o cliente. Tem muito aparelho que chega aqui na minha loja que o reparo que tem que ser feito é próximo à memória do aparelho. Pessoal, quando a gente tem que aquecer próximo à memória do aparelho, mesmo tomando muito cuidado, ainda assim é um reparo de risco. Existe sim o risco de você matar o aparelho. Por quê? Porque se o calor ele for excessivo na memória, a memória acaba parando de funcionar, porque acaba gerando um curto embaixo da memória. Então, sendo assim, esse é um reparo que existe o risco de você matar a placa. Até hoje, eu nunca matei uma placa fazendo esse tipo de reparo. No entanto, toda vez que eu vou fazer, antes de fazer, eu passo o risco para o cliente. Eu explico para ele, olha, esse daqui é um reparo de risco. Durante o reparo, existe a chance da sua placa morrer e não funcionar mais. Eu não me responsabilizo caso isso aconteça. Então, eu só faço o reparo se você aprovar. Se você falar, olha, Renan, pode fazer, eu faço o reparo. Agora, se você não quiser, eu fecho o aparelho e eu te entrego e você pode levar para outra pessoa. Pronto, eu expliquei para ele que infelizmente existe o risco. Agora, é com ele se ele vai querer ou não fazer o reparo. E isso é extremamente importante porque me faz dormir tranquilo à noite, porque me faz trabalhar com mais calma e também porque não me faz perder dinheiro. Logo, dessa forma, eu consigo manter a minha loja e eu também consigo manter o meu cliente. Por quê? Porque é muito mais arriscado eu pegar aqui ó, o aparelho dele e eu vim aqui metendo calor, ó. Venho metendo calor. Do nada, eu mato a placa. O meu cliente, ele tinha muito contato importante aqui. Mas porque eu achei que eu não deveria passar o risco, eu vim aqui, fiz o reparo, a placa morreu e ele perdeu muita coisa. E agora, como que eu vou falar para ele que a foto do filho dele, da mãe dele, da irmã dele, ou que o contato daquele advogado que ele precisa tá aqui dentro e aqui já não funciona mais? Então, é importante sim que a gente passe o risco. É nossa responsabilidade passar, mesmo que seja desconfortável. Bom, dito isso, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Pessoal, esses conselhos aqui teriam me ajudado muito quando eu comecei. Eu cometi muito erro por ter vergonha de passar o orçamento para o cliente. Eu cometi muito erro por deixar a placa suja e ela fechar curto. Eu cometi muito erro por não usar proteção antistática, entre outras coisas. E esses erros eu não quero que você cometa. Então eu espero de verdade que esse vídeo possa ajudar cada um de vocês. E agora, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!